Olá, família! Hoje vamos estudar aqui Hebreus capítulo 8 e também o capítulo 9, alguns versículos aqui. Então, começando no versículo 8, diz assim: Ora, o resumo de tudo o que dissemos é o que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado no céu, à destra do trono da majestade. Bom, esse sumo sacerdote tal aqui é o que foi falado no capítulo 7, que é Jesus Cristo, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui menciona que ele está sentado à destra de Deus ali. Sentado é uma questão de autoridade. Um rei se assenta para governar, os juízes se assentam para julgar ali também. Então é uma questão de autoridade, ou seja, Cristo ele está governando. E aqui do versículo 2 em diante ele vai falar muito simbolismo do que havia no tabernáculo, no templo, tá bom? Que são referências a Jesus Cristo, exemplos de o que nós devemos fazer para voltar à presença de Deus. Tá bom? Então, tudo no tabernáculo representa ali Jesus Cristo e o caminho para nós voltarmos à presença de Deus. O versículo 2 aqui diz: Ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, do qual o Senhor fundou e não o homem. Então, o tabernáculo que ele está falando aqui, para nós, o tabernáculo era o templo móvel de Moisés, ou o templo que havia em Jerusalém. Então ele está falando que não é um templo que Jesus Cristo entrou feito por mão de homem, mas ele está falando de um templo superior no céu. É lá que Jesus Cristo vai. Então as coisas que acontecem no templo são um símbolo das coisas para o céu. Por exemplo, quando passa o véu ali, o lugar santíssimo, significa entrar na presença de Deus. E Jesus Cristo não, ele entra literalmente na presença de Deus após a sua morte e ressurreição. Ele entra no santuário, cumprindo então o seu grande sacrifício aqui, tá bom? O versículo 5 diz assim, ó: Os quais servem de exemplo de sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque disse: Olha, e faze tudo conforme o modelo que te mostrei no monte, né? Então, olha só, Moisés ele recebeu uma planta de como deveria ser o templo, né? Quando ele estava no Monte Sinai, por revelação ali, mostrou uma planta, né? Talvez na mente dele ele se expandiu ali, ele viu uma maquete como deveria ser o templo. Então, ele recebeu essa planta e deveria fazer igualzinho ali, igual o Senhor ordenou aqui. E aqui, né, no versículo 5 ainda, pegou e disse que sombra das coisas celestiais. O que significa isso? Ser uma sombra das coisas celestiais. Uma sombra é algo que mostra algo que vai vir depois, né? Por exemplo, é, se você está... Se eu estou aqui e o sol está atrás de mim e vem vindo uma pessoa, eu consigo, antes de ver a pessoa, né? Se eu estou de costa para o sol, antes de eu ver a pessoa, eu vejo a sombra dela aqui, né? E a sombra dessa pessoa eu consigo identificar certas coisas. Eu consigo identificar se pela sombra é um homem, é uma mulher, né? Mas eu não consigo saber a cor do cabelo, não consigo saber muitas coisas, eu não vou saber, cor dos olhos. Então é uma sombra, né? É a sombra da pessoa ali. Mas quando a pessoa vem para frente, né, então ali eu posso definir quem é a pessoa ali, ver a cor do cabelo, unha, todas as coisas ali. Então aqui está falando que o templo, o tabernáculo, ele era uma sombra das coisas celestiais. Não era o templo, ele não é o reino celestial. Ele é uma sombra, ele é um exemplo do reino celestial. Qual caminho nós devemos fazer para voltar à presença de Deus, tá bom? Então, aqui qual que é o contexto histórico? É que alguns judeus, né, principalmente na perseguição que estava havendo aqui, os judeus que haviam se tornado cristãos, eles eram proibidos de entrar no templo. Vocês devem lembrar lá daquele cego de nascença, a qual Jesus Cristo cura ele, e aí ele perguntaram para o pai dele se ele era cego mesmo. O pai dele, não, pergunta para ele que ele tem idade, porque os pais estavam com medo de falar que ele era cego ou que Jesus havia aberto os olhos dele, porque senão eles eram proibidos de entrar no templo. Então a perseguição era grande. E aí os cristãos, né, os judeus que se tornaram cristão convertido, queriam entrar no templo, estavam proibidos porque agora fazia parte, né, da igreja de Cristo.
E aí, aqui no livro de Hebreus fala isso, olha, aquilo é sombras, né? A gente está realmente buscando é o reino celestial, aquilo são sombras do que iria acontecer, tá bom? Então seria um retrocesso eles querer voltar para a lei de Moisés, querer uh, é, não ser penalizado de entrar no templo ou coisa assim, não sofrer essa perseguição, tá bom? Então, seria como exemplo assim, você vai comprar um apartamento na planta, né? Quando você vai comprar na planta ainda, o apartamento, ele é mais barato, você vai lá, só tá o terreno, né? Mas tem um lugar que eles colocam ali com uma maquete, um apartamento assim, para a pessoa visitar e ver como é que vai ser dentro, né? De amostra ali e assim por diante. Mas quando você compra, você está comprando ali, mas você não tá, o prédio não tá pronto, né? Você vê a maquete, o desenho, todas as coisas. Após ali o término da obra, 2, 3 anos, quando a obra está pronta, que você vai entrar, já pensou você chegar e falar assim, não, não, eu não quero o apartamento, eu quero a maquete, eu gostei da maquete. Isso seria um retrocesso, você não comprou uma maquete, você comprou um apartamento, né? Então, aqui é a mesma coisa, o convênio que eles faziam era para voltar à presença de Deus. E aí eles estavam querendo voltar como se fosse para uma maquete, para uma sombra, né, que era o templo ali, tá bom? Era significado das coisas celestiais. Então é um exemplo aqui do que o autor vem falando. Versículo 6 ele diz assim: Mas agora alcançou o ministério tanto mais excelente, quanto mediador de um melhor convênio, do qual está firmado sobre as melhores promessas. Bom, aqui nesses capítulos, nesses versículos, mais para frente ele vai explicando melhor, né? Ele vai vindo numa sequência. Aqui é como se fosse uma introdução e depois ele vai explicando melhor. Por que que esse convênio aqui é melhor, tá bom? Porque por meio dele todos poderiam entrar, né, na presença de Deus. E na questão do tabernáculo ali, que significava a sombra das coisas, só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano, né, no dia do Yom Kippur ali, uma vez por ano para oferecer sacrifício ao Senhor. E aqui não, na nova aliança, todos nós podemos entrar na presença do Senhor, tá bom? Ele vai explicando um pouquinho mais adiante ali, mas já trazendo o versículo, faz mais sentido trazendo o versículo que já está lá na frente para nós entendermos aqui, tá bom? Versículo 10. Porque este é o convênio que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei a minha lei na sua mente e em seu coração, e escreverei. E eu lhe serei por Deus, e eles lhe serão por povo. Aqui ele fala que ele colocará a lei dele no nosso coração, não mais escrito em tábuas de pedra, mas dentro de nós. Nessa nova aliança é para haver uma mudança interna dentro de nós, né? Uma mudança para que nós possamos nos tornarmos pessoas melhores. Aqui ele coloca também que eu lhe serei por Deus e ele me serão por povo. Isso significa um convênio, um acordo, né? Você está comprometido a guardar certas leis do Senhor. Versículo 13, dizendo: No novo convênio ele tornou velho o primeiro. Ora, o que foi tornado velho envelhece, e perto está de se esvaecer, né? De se acabar. Ali, o que, que é no velho que iria envelhecer e que iria esvaecer, que não teria mais? Seriam os sacrifícios de animais, né? Não haveria mais sacrifícios de animais, porque o próprio Cristo ele sofreu e pagou pelos pecados de toda a humanidade. Mais uma vez, esse versículo está aqui e mais para frente explica melhor sobre ele aqui também, tá bom? Então vamos entrar aqui no próximo capítulo, capítulo 9, que vai trazendo essa explicação também. O versículo 1, 2 e 3 aqui, versículo 4 também. Vamos ler aqui, diz assim, ó. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de serviço divino e um santuário terrestre, porque o tabernáculo foi preparado, o primeiro, em que estava o candelabro, a mesa dos pães da preposição, que se chama santuário. E após o segundo véu estava o tabernáculo, que se chamava Santo dos Santos, e tinha o incensário de ouro, a arca da aliança e toda
coberta de ouro em redor, que estava a talha de ouro, o que continha também o maná, a vara de Arão que havia florescido, e aqui a tábua, as duas tábuas, né, do convênio do Senhor, ou seja, os 10 mandamentos. Então ele começa a descrever dentro do tabernáculo como é que funcionava. Também no templo em Jerusalém, essas coisas passaram para o templo ali de Jerusalém, tá bom? Essas coisas do que era o tabernáculo, né? Depois que Davi ele ordena que constrói, junta recursos e Salomão constrói esse templo, o que estava dentro do tabernáculo passa para dentro do templo ali. Então tinha ali, no primeiro lugar, tinha o átrio, né? Onde ficava ali o altar do Senhor, né, para fazer sacrifícios de animais. Depois tinha uma pia de abluções para fazer limpezas e lavagens. Depois tinha dentro do recinto ali o lugar santo, onde tinha ali os pães da proposição, né, o candelabro, o incensário. E depois do incensário, o lugar santíssimo, então fala da Arca da Aliança, tá bom? E lá dentro da Arca da Aliança está citando aqui esse pote de ouro que continha maná, né? Que era um simbolismo de que Deus sustentou o seu povo, né? Ele provê o sustento do seu povo. A vara de Arão, significando a liderança que Deus ele escolhe para nós. E também as tábuas de pedra, ou seja, os mandamentos do Senhor, na qual ele diz que vai escrever no nosso coração, tá bom? Então vamos lá, o versículo 5 diz assim: E sobre a arca e os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais dessas coisas não falaremos agora particularmente, né? Essa tradução aqui, né, que dessas coisas não falaremos particularmente, né, dá mais a entender aqui, ó, dessas coisas eu não posso falar, né? São coisas muito íntimas dentro da parte mais íntima do templo, do tabernáculo, então ele se reserva e nessas partes aqui ele só descreve essas coisas mesmo, não revela todas as coisas que aconteceria dentro do templo ali. Versículos 6 e 7. Ora, estando essas coisas assim preparadas, e todo o tempo entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo, para cumprir o serviço sagrado. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, e não sem sangue, do qual oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo cometido por ignorância. Bom, então, de acordo com o capítulo 8, por isso que eu quis juntar o capítulo 8 com o capítulo 9, porque no capítulo 9 traz as respostas lá no capítulo 8. Então, aqui fala que o sacerdote ele entrava toda hora no lugar santo ali, todo dia, para oferecer sacrifícios ao Senhor, diariamente. Mas no lugar santíssimo, somente uma vez por ano, né? No dia do Yom Kippur ali, entrava um único sumo sacerdote ali. E agora, na nova aliança, que foi o que foi falado no capítulo 8, a todo tempo nós podemos entrar na presença do Senhor, tá bom? Então é isso que significa da nova aliança para a velha aliança aqui. Versículo 9. O qual era o símbolo das coisas do tempo e de então, em que se ofereciam dádivas e sacrifício, que quanto à consciência não podia aperfeiçoar aquele que fazia o serviço. Então, falando que o serviço no templo, no tabernáculo, ali, não podia aperfeiçoar as pessoas, né, os mandamentos. Por quê? O versículo 10 traz a resposta. Pois consistiam somente em alimentos, bebidas e várias abluções e ordenanças na carne, impostas até o tempo da reforma. O tempo da reforma é quando Jesus Cristo viesse, tá bom? Então, aqui seria uma mera mudança de comportamento. Eu não bebo porque faz mal, mas não, você tem que não beber porque isso agrada ao Senhor, porque você quer agradar a Deus. Então implica mais do que uma mudança de comportamento, mas uma mudança de atitude, que é o que vai trazer, não somente a atitude, mas uma mudança no seu caráter, no seu ser, tá bom? No versículo seguinte aqui vai dizendo melhor, ó. Versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, isto desta feitura, né? Não feito por mão de homens, né? Versículo 14.
Quanto mais o sangue de Cristo, que é pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então aqui sim muda, né, a questão da a vossa consciência, o seu jeito, a sua natureza. É isso que ele está falando, mudar a nossa natureza por conta de Cristo, porque Cristo veio e pagou pelos nossos pecados. Versículo 15, e por isso é mediador do Novo Testamento, que é intervindo a morte para a remissão dos transgressores, e havendo baixado do primeiro testamento, e os que são chamados recém da promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento é confirmado em caso da morte, porquanto não é válido enquanto vive o testador. Bom, então nesses versículos aqui, ele está explicando o seguinte: o Novo Testamento, essa nova aliança que Jesus fez, tanto no primeiro aliança que foi feita com sangue, ele vai explicando aqui, que era pelo derramamento do sangue dos animais, e agora pelo derramamento do sangue de Cristo. Tá? Então, o sangue dos animais derramados simbolizava o sangue de Cristo que seria derramado. Né? Mas ele está falando que esse testamento, essa nova aliança, ela não seria válida se não tivesse o testador morrido, ele precisaria morrer. Né? Então é igual uma pessoa que tem muitos bens e ele escreve um testamento, deixando os seus bens para pessoas ali. Porém, o testamento não é válido enquanto ele morrer, ele não entra em vigor. As pessoas não podem, ele ia me dar isso aqui, eu já posso pegar antes dele morrer. Não, só acontece depois da morte. Então, todas as bênçãos, promessas prometidas só entravam em vigor após a morte do testador, aquele que prometeu as promessas, tá bom? Que no caso é Jesus Cristo aqui. Bom, vou finalizar aqui com o versículo 26 e 27. Não, 27 e 28. Diz assim, ó: Como aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez só, todas para tirar os pecados de muitos. Aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que esperam a salvação. Aqui, né, o versículo 27 que nós lemos, né, que está ordenado aos homens morrer uma vez só, vindo depois do juízo, aqui mostra que não tem negócio de reencarnação. Morreu, vai ressuscitar, né? Morreu uma vez só e depois vai ressuscitar. Não é, a pessoa não morre, aí nasce em outro corpo, ou nasce numa árvore, ou assim por diante, não. A pessoa, como está escrito aqui, é vindo depois o juízo, tá bom? É ordenado a pessoa morrer uma vez só. E aqui, tanto ele traz esse exemplo, como ele coloca como exemplo de Cristo, ó. Assim também Cristo, oferecendo uma vez só todas por todas, para tirar os pecados de muitos. Ou seja, Jesus Cristo ele ofereceu um único sacrifício, né? O sacrifício dele ficou eterno, ele não precisa, como os sacerdotes, todos os dias ir lá no templo e matar animais em sacrifícios pelo pecado do povo. Não, Cristo, ele morre uma vez só, uma única vez, um único ato dele serviu para a eternidade. É chamado de sacrifício eterno, tá bom? Então, assim como nós morremos uma vez só, também Cristo pagou pelos pecados uma única vez, tá bom? E aí a parte que ele fala aqui, né, da segunda vinda dele aqui, que ele diz assim: aparecerá uma segunda vez sem pecado, ou seja, ele não vai voltar a segunda vez e pagar de novo os pecados já estão pagos. É esse o significado aqui. Na verdade, o resumo melhor que nós devemos tirar aqui é que Jesus Cristo ele abriu as portas. Ele abriu as portas do templo para que nós possamos entrar e fazer convênio com o Senhor. E os pecados, eles são pagos já. Porém, nós temos que fazer a nossa parte, cumprir os convênios que nós fazemos com o Senhor, para que nós possamos desfrutar da expiação e poder entrar na presença de Deus. Conforme ele falou, o templo, ele é uma sombra do verdadeiro templo, que é o reino celestial. Tá bom? Então, entrar no templo é como se nós aprendêssemos o caminho para voltar à presença de Deus.
apenas um símbolo, né? Coisas que aprendemos é um símbolo para entrarmos no reino celestial. E Jesus Cristo abriu essa porta para nós entrarmos. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.